Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Sexta-feira, dia 5 de abril, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O último programa, da nossa semana, então quero agradecer a você que acompanhou a mesa durante todos esses dias, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Nosso muito obrigado. A gente conversa hoje aqui na mesa de debates sobre a Semana Mundial de Conscientização do Autismo. Agora eu apresento para vocês os nossos debatedores do programa de hoje. Bom dia, Amanda, tudo bem? Bom dia, tudo jóia, Caio, tudo bem a todos? Prazer te receber mais uma vez. Prazer enorme estar aqui de novo. Lembrando para quem não assistiu o programa essa semana, na terça-feira, se eu não me engano, nós falamos sobre imposto de renda. Na quarta falamos sobre imposto de renda. Tá bem bacana o vídeo, bastante informação lá. Sim, muita informação. Então, só acessar o nosso canal no YouTube, procurando por TVE Juiz de Fora. Cirilo, tudo bem? Tudo ótimo, exceto o trânsito Juiz de Fora hoje está um pouquinho complicado. Esse tema de autismo é um tema interessante, porque poucas pessoas conhecem a fundo essa questão. É uma questão que impacta as famílias com sofrimento e com muita esperança, e um mal que atinge a muita gente que, infelizmente, por uma questão de localização ou de falta de orientação e conhecimento, não conseguem identificar o problema da criança. E o debate será bem profícuo no sentido de esclarecer, principalmente com as mães presentes. Verdade. Bom, parabéns pelo tema. Obrigado, viu? Bom, e quem entende desse assunto são as nossas convidadas. Eu vou apresentá-las para vocês a partir de agora. A gente recebe a presidente do Grupo de Apoio a Pais e Profissionais de Pessoas com Autismo, o GAPA, Ariene Pereira Menezes. Bom dia. Olá, mais uma vez. Mais uma vez. Gratificante estar aqui com vocês e vai ser muito proveitoso, mas... Tomara, obrigado, viu? A gente recebe também a psicóloga e pedagoga Ana Carolina Arantes. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigada também pelo convite, ressaltando aí as informações já passadas. É de extrema relevância o tema e o debate promete ser muito proveitoso para todos que assistirem, O autismo tem que estar, para além da semana de conscientização, ele tem que estar no dia a dia de todos nós, desmistificando aí tantas crenças errôneas sobre. Obrigado, foi um prazer te receber. A gente recebe também a mãe de autista e membro do GAPA, Neiva Fernanda Ribeiro. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui para poder estar levando um pouco mais de conhecimento para as pessoas e tirar um pouco desse rótulo, de que o autismo vive só no mundo dele, que não, ele vive nesse mundo e nós estamos aqui para incluir, ajudar ele a ser a voz deles. Muito bem. Nada melhor que o relato de uma mãe, A gente também recebe a mãe e integrante do GAPA, Eliana Márcia de Castro. Tudo bem? Tudo jóia, bom dia. Bom dia, é um prazer te receber. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui, para a gente esclarecer, vamos ver o que, as dúvidas, o que der para a gente esclarecer como mãe, a gente vai tentar. Obrigado. Bom, na terça-feira dessa semana foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Durante a semana aconteceram atividades com o propósito de educar e conscientizar a população sobre o transtorno do desenvolvimento. O autismo é caracterizado por alguns sinais, como dificuldades de interação social, problemas de comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Eu queria que a Ana começasse a falar para a gente uma visão maior sobre o autismo. É muito difícil limitar uma pessoa autista com essas características apenas. Existem diferentes níveis também entre essas características. Fala um pouquinho para a gente, um pouco mais. Sim, é importante a gente começar dizendo que é uma forma diferente do cérebro se desenvolver, É um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença. Gosto sempre de começar por esse ponto para a gente começar a compreender esse cérebro
de maneira singular. Até não tratar como doença, perdão, muda um pouco a perspectiva das pessoas, né? Claro, muda toda a perspectiva, né? Muitas pessoas perguntam, tem cura? Não tem cura, não é uma doença, né? É uma forma diferente que esse cérebro se desenvolveu e exige tratamento, intervenções, adaptações, porque esse cérebro, né, compreende o mundo e tem formas de acessar esse mundo diferente da nossa. Então, são dois grandes grupos, né, de comprometimento, que é o interesse e comunicação social e os padrões restritos de comportamento e atividade. O que significa isso? Significa que a forma como ele interage, como ele se expressa, como ele explora o mundo, existem diversas formas, até dentro do próprio transtorno do espectro autista. Antigamente a gente chamava de autismo, hoje a gente chama de TEA, né? Muitas vezes a gente abrevia para isso. O que é? O transtorno do espectro autista. O que significa isso? Se é um espectro, ele pode ter inúmeras combinações dentro desses dois grandes grupos de comunicação, interação social e de padrão de interesse restrito de atividades e comportamentos. Dentro desses dois grandes grupos pode se manifestar de diferentes maneiras. Então, pode ser que tenha atraso cognitivo associado e pode ser que também não tenha. Pode ser que tenha uma hiperreatividade sensorial e pode ser que também não tenha. Então, não existe um padrão. Existem critérios que a gente usa no DSM que precisam estar... a linguagem verbal e a linguagem não verbal tem que ter um comprometimento. Por exemplo, a forma como ele se expressa, a forma como ele faz amigos, a forma como ele expressa seus desejos, tem que ter um comprometimento. A forma como ele interage com os objetos, né, também tem que ter algo peculiar. Não é uma forma tão simbólica. Não é que ele não faça as ações, não é que ele não explore. Ele explora de maneira diferente, tanto na qualidade da interação, também e quanto na intensidade, né, da forma de explorar do mundo. Não sei se eu consegui ser clara, mas se tiver alguma... Consegui sim. O interessante disso tudo aí é que a OMS ela tem pesquisa nesse campo, né? Aí eu perguntaria à senhora, uma em cada 160 crianças ela tem a possibilidade de ter esse tipo de transtorno, né? Aí qual o agrupamento mais comum? São meninos ou meninas? E quais os sintomas que ficam mais claros nesses grupamentos? Porque, às vezes, assim, nós lidamos com um público completamente diferente. Então, assim, como a gente fala em cognição, assim, nem todo mundo entende o que a gente está dizendo. Então, assim, para as pessoas uma pessoa simples, de uma maneira bem assim, bem simplesinha mesmo, quais são esses sintomas e qual assim, o mais comum acontecer entre meninas ou meninas? Só para a gente ter uma ideia. Entendi. Para a gente desenvolver um raciocínio. Primeiro a gente tem que esquecer essa questão que é o que a gente ouviu falar, que não olha no olho, que não gosta de toque, começar desse princípio. E por quê? Porque isso é o que impede muitas crianças de começarem a ter esse diagnóstico precoce. Que as pesquisas hoje mostram que quanto mais cedo começarem as intervenções, melhor é o desenvolvimento daquela pessoa. Então, muitas vezes, a criança tem um atraso de linguagem, ela tem uma dificuldade de interagir, de brincar, de explorar os objetos, os amiguinhos, de fazer as amizades. E as pessoas falam assim, não, espera o tempo dele, o pai dele também demorou, né? Fica tranquilo, ele não fala ainda, está com 2 aninhos, mas já fala mamãe, já fala papá. Não, a criança com 1 ano e meio, ela já tem que ter algumas palavras com sentido. Ela já tem que expressar os desejos dela, mostrando, apontando. Ela já tem que ter uma interação com os brinquedos e com os pares, né? Isso é muito bom a gente comparar com crianças da mesma idade. Existem os marcos do desenvolvimento que a criança tem que atingir, então não ficar esperando até mais um pouquinho, né? Vamos esperar o tempo da criança, não. Se tem atraso de comunicação, de linguagem, né? A criança custou a falar, a criança não está fazendo como as outras crianças. Isso é uma coisa boa para a gente observar. Todas as crianças brincam com o carrinho, empurrando o carrinho. Essa não. Essa está mais apegada a alinhar o carrinho, a rodar o objeto. Uma tarefa específica que desperta o interesse dele. Exatamente. Mas é difícil a gente colocar assim, o que é mais, o que aparece mais, porque como o espectro é muito amplo, né, a maioria são meninos, mas existem meninas também subdiagnosticadas por ser a maioria menino. Então, o grande foco é a gente focar nesses dois grandes grupos.
como que ele interage, como que ele expressa e como ele se comporta. Se você fala, senta, ele entende, ele senta, ele atende o comando. Quando ele quer, ele fala, quero, ele mostra, né? A forma como ele interage, a forma como ele se comunica e a forma como ele tem de atividade, de forma de brincar, de forma de se comportar. Geralmente são crianças mais rígidas, no sentido de inflexíveis à rotina, elas gostam do jeito dela, das coisas da maneira dela. E aí, se você muda, a criança se desregula. Então, essas são algumas características que a gente pode ver, mas que elas podem ser apresentadas em cada indivíduo de uma maneira única. O que importa teve atraso no desenvolvimento, custou a falar, não está interagindo, terapia comportamental, fonoaudiológica, independente de ser autismo ou não. A gente não pode ficar esperando saber se hoje é inadmissível a gente esperar para ver. Teve algum atraso, não está atingindo os marcos do desenvolvimento, não está falando na idade certa, não está apontando, não está se comunicando, não está brincando com os colegas, não está interagindo com os brinquedos. E uma das coisas é também o hiperfoco em um brinquedo só, em uma atividade só. Então, gosta de animal? É animal em tudo, só quer livro de animal, só quer ver desenho de animal. Então, esse hiperfoco é uma intensidade maior. Aí isso são características que a gente pode ficar em alerta e buscar profissionais especializados. Também não é qualquer profissional. Tem que ser um profissional que conheça dos transtornos. Eu estou vendo você falar isso e me perdoem a minha falta de conhecimento do assunto, porque embora eu seja mãe, eu não tive a experiência de ter um filho com nenhum tipo de transtorno, mas a minha filha hoje eu falo que é uma oportunidade, porque eu realmente acredito que foi, de estudar numa escola, quando era pequenininha, né, em que a escola é muito aberta a receber crianças que têm alguma demanda específica. Então, ela tinha um coleguinha que era autista num grau chamado de grau severo, que eu vi que existem vários graus. E eu confesso que eu não entendia, e para mim foi muito difícil aceitar aquilo, porque num primeiro momento a gente não está preparado para ver as diferenças, né? A gente idealiza uma criança, que todas as crianças são felizes, são boazinhas, umas mais, outras menos, mas são todas, né? Até o dia que nós tivemos uma reunião de pai e a mãe dele fez um depoimento lindo e todo mundo ficou muito emocionado, e aí tudo mudou para mim, um pouco de informação. Mas, assim, eu queria saber das mães, eu não sei qual estaria mais apta a me responder, porque, honestamente, a gente olha uma criança e começa cedo, a criança tem o problema genético, né? Nasce, de repente, autista, ela não se transforma. Ela se desenvolve assim. Ela se desenvolve, mas é uma coisa que existe uma predisposição. Mas, enfim, o que eu quero saber é como que você diferencia uma criança irritada, porque tem realmente uma irritabilidade, uma criança mais ansiosa ou não, ou de uma criança que tem o autismo ou que possa vir a desenvolver algum transtorno. Como que você diferencia uma criança que não se comunica porque tem uma dificuldade de fala, ou porque tem uma preguiça, uma criança mais preguiçosa, ou uma criança que realmente merece uma atenção especial? Porque o diagnóstico é muito cedo e a gente não conhece. Eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho essa resposta. A gente vai fazer a primeira pausa do programa de hoje e já voltamos.